Como a gente falou, meu nome é Ricardo, eu faço parte da Casa aqui dos Estudos e tive a honra de receber esse convite de fazer esse tema de abertura, que é um breve histórico do passe, né? Então nós vamos ver como começou, de onde surgiu, de onde veio o passe, tá? Nós vamos ver que o conceito de passe, ele sempre esteve ligado à questão de cura, né? O pessoal sempre busca o passe em busca de uma cura, certo? Essa cura é recebida através de transmissão de energias. Depois nós vamos ver a palavra sobre energia, nós vamos entender mais que energias são essas. Mas eu acho que se a gente for estudar e pesquisar e ir atrás de livros e fontes, nós vamos achar muita coisa. Mas na minha concepção, acho que o primeiro passo foi esse aqui. Em algum momento, uma mãe cuidando do seu filho, né, seja humano ou não. Então, através do tipo de passe, seria o sopro, a gente não vai abordar muito aqui, mas também é um passe. Então, seria aí acredito que o início de tudo, antes de Mesmer e tudo mais. O pessoal vem atrás de cura, mas essa cura, essa saúde, será que é só saúde física? Vem atrás do tratamento de uma dor, de um mal que lhe acomete, uma doença, assim, né? Mas nós vamos ver que a própria Organização Mundial da Saúde define da seguinte maneira: a saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Então, quando a gente vem buscar essa cura, nós temos que vir, nós ou a pessoa que necessita, não apenas pensando naquela dor ou naquela doença momentânea, né? A cura, ela vem através de tudo isso aqui, ó, né? Temos com a mente, o corpo, tudo sintonizado, tudo sincronizado, tá? Aqui nós temos a imagem. Só um minutinho, deixa eu só. Aí tá melhor. Aquela cena clássica do filme, né, Nosso Lar, onde o Tobias está aplicando passe sobre o André Luiz, né? Então ele, através de aplicando as energias, né, são os fluidos, removendo aqui o seu mal e aplicando o passe. Desde as origens da vida humana na Terra encontramos os ritos de aplicação dos passes, né? Então, desde que o mundo é mundo, nós temos essa cura, essa energia sendo transmitida, né? Como o sopro, que eu comentei no início, né? A fricção das mãos, produzindo energia, a aplicação de saliva, até mesmo resíduo de barro, como foi utilizado por Jesus no Evangelho, né? Aliás, no Evangelho de Jesus nós temos vários exemplos dessa transmissão de energia, através do toque, através do pensamento, ou como ele utilizou aqui, até mesmo através do barro, né? Na história, nós temos aí registrado no Egito Antigo, né? Os sacerdotes já conheciam essas técnicas de transmissão de energia. O magnetismo humano tem um poder conservador e antibactericida, que é conhecido na antiguidade. Os sacerdotes magnetizavam os seus reis antes e depois da mumificação. Faziam o magnetismo em média 40 dias até realmente enterrar os seus mortos. Então nós temos várias gravuras, né, onde mostra a imposição das mãos. E eles utilizavam também esse magnetismo para a mumificação. Depois nós vamos ver onde tem esse trabalho realizado por um discípulo de Mesmer, onde ele conta como isso era feito, né? Então você vê que o magnetismo
é bem antigo, não começou no Espiritismo. Aqui nós temos o exemplo dentro do Espiritismo, tá? Mehemet Ali, Revista Espírita, de 1858. Allan Kardec pergunta a esse Pachá. Pachá seria o ministro, uma autoridade do Egito Antigo. E ele também já foi sacerdote em outras encarnações. Está dentro da Revista Espírita. Aí Allan Kardec pergunta: os sacerdotes do Antigo Egito tinham conhecimento da doutrina espírita? Tá? Então você vê que aquele magnetismo dos sacerdotes, que do Egito Antigo, que eles não foi ali hoje. Deixa eu chamar o técnico. Você vê que aquele magnetismo que era aplicado pelos sacerdotes, ao contrário do que muita gente imagina, e até que está relatado na história, não era meramente mecânico, né? Ele também tinha sim um conceito espiritual por trás, tá? Mas não era muito divulgado. Por quê? Veja bem, ó, Kardec pergunta: recebiam manifestações espíritas? Sim. As manifestações obtidas pelos sacerdotes egípcios provinham da mesma fonte que as recebidas por Moisés? Sim, ele foi iniciado por elas, tá? Então, Moisés e os sacerdotes também eram incluídos por esses espíritos. Qual a origem do culto prestado aos animais? Porque nós aprendemos que o Egito Antigo, eles cultuavam os deuses baseados nos animais, né? Figura da esfinge e tudo mais. Mas os sacerdotes do Egito, eles cultivavam apenas um único Deus, tá? Segundo relatado por esse espírito na Revista Espírita, tá? Então os sacerdotes queriam desviar de Deus o homem e mantê-lo sob seu domínio, dando-lhe como deuses seres inferiores. Então eles queriam aquele conhecimento que eles tinham de apenas um Deus, daquela energia, daquele magnetismo que eles recebiam. Eles queriam manter aquelas informações para eles e para a população, para o povo em geral. Eles cultuavam, eles tinham aí a cultura desses deuses inferiores, baseada nos animais. A prática de socorrer o próximo em sofrimento é um dos mais velhos métodos conhecidos pela humanidade. A partir da crença de uma força magnética, o fluido vital que pertence ao homem é passível de transmiti-la de um ser humano para outro. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então essa transmissão de energia através do magnetismo, através dessa energia nós conseguimos, e no caso nós vamos entrar no passe, nós conseguimos transmitir essas moléculas, transmitir entra muito na física quântica daí, seriam os quarks, né? São partículas minúsculas, muito menores que um átomo, né? Então por isso que é realizado o que diz essa frase Kardec na Gênese: transmissão e substituição de moléculas, tá? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Então, mais uma vez aqui, através dessa transfusão de energias, as células se modificam. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força,
aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Isso André Luiz falou no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tá? E interessante aqui, o que ele fala? Ele fala que o átomo, nessa época, a menor partícula seria o átomo, 1960, algo assim, que foi psicografado. Tá? Então a menor partícula seria o átomo, mas André Luiz já falava aqui que o átomo não é um tijolo indivisível, quer dizer, o átomo poderia ser quebrado. E existe sim algo menor do que o átomo, que a ciência veio descobrir depois, que são esses quarks que eu comentei. E nós não vamos entrar em detalhes nele, não. Então, nós vimos que essa transmissão de energia começou lá atrás, né, registrado, é claro, com os egípcios, mas quem realmente estudou e divulgou isso para o mundo foi Mesmer, tá? Médico austríaco, em alguns lugares eu vi também alemão, mas tudo bem. Tá? Ele utilizou-se do termo fluido universal para explicar a origem dessa energia. Então vê que Mesmer já utilizava essa palavra que a gente utiliza hoje no Espiritismo, que é o fluido universal, o fluido vital, tá? Que é uma força que existe em todo o universo. Apesar de sua ousadia e do seu pensamento revolucionário, pela incompreensão e provavelmente pela inveja de muitos, acabou por ser expulso das cidades de Viena. Então Mesmer, ele utilizava o magnetismo em suas pesquisas, inicialmente o magnetismo mineral, né? Ele aplicava ímãs nos pontos de dor, né? E utilizava outros métodos, até com criação de aparelhos para isso. E ele começou a estudar esse magnetismo baseado no magnetismo mineral. Logo depois, ele percebeu que não era só os minérios que tinham essa energia, que ele também, e como todos os seres humanos e todos os seres vivos, também emitiam essa energia, tá? E aí nós temos o magnetismo animal, já partindo aí no caso para a linha do passe que nós vamos trabalhar. Então a mesma energia que ele percebeu que os minérios transmitiam, o corpo humano também poderia fazer o mesmo. E se aprofundou mais nesse estudo, deixando um pouco de lado o magnetismo mineral. Ele foi fundamental no Espiritismo, tá? Allan Kardec, antes de se dedicar aos estudos dos fenômenos espíritas, durante a sua brilhante carreira como escritor e educador, havia estudado a ciência de Mesmer. Então, Kardec, antes de entrar no Espiritismo, já estudava essa parte do magnetismo, tá? Já sendo assim um discípulo, não, mas ele seguia os trabalhos já publicados por Mesmer. O primeiro tratamento por meio do magnetismo animal teve início em 1773. A paciente foi uma parenta da esposa de Mesmer e amiga da família de Mozart, tá? Uma senhorita de 29 anos, bastante debilitada. Então foi aqui a primeira paciente dele utilizando apenas o magnetismo animal. Depois de Mesmer, foi desenvolvida algumas ramificações que estudavam esse tipo de magnetismo, tá? Por exemplo, a escola fluidista, né, que estudava a relação da substância nervosa corporal, os fluidos. Escola animista, os fenômenos pela atuação da vontade sincera, tá? Aqui nós vamos ver pela primeira vez essa palavra aqui, ó, que é muito importante quando vai trabalhar com o magnetismo. E também a escola espiritualista, né, que explica os fenômenos pela ação de entidades extracorpóreas, né? Aqui podemos citar como sucessor Allan Kardec, tá? E muito importante também nessa área do espiritismo, Barão do Fouquet. Também estudou essa parte, nós vamos ver aqui.
O trabalho de Kardec cabe nas 3 classificações. Então, Kardec conseguiu pegar essas três ramificações e uni-las novamente, tá? E aí, sim, baseado num trabalho que deu resultado. Aqui seria o Barão do Coutet, né? A importância dele foi que ele voltou, ele restaurou, né, a questão do fluido magnético universal, que como após o Mesmer começou a dispersar muito, cada um estudava uma parte, ele focou mais na parte espiritual, tá? Então ele estudava muito a ligação, a ponte entre espírito e matéria. Existe uma prática no magnetismo que mostra a exata técnica que os egípcios usavam para a mumificação dos seus mortos, tá? Então aquilo que eu falei antes sobre a utilização do magnetismo para a mumificação, além de ergos e tudo mais, né? Não era só o magnetismo, mas fazia parte do magnetismo também. Então tem nesse livro aqui, ó, o Manual do Estudante Magnetizador, tá? Lá ele mostra como isso era realizado e tem até a receita lá como fazer. E outro que veio após, que seguia na mesma linha dos estudos do magnetismo espiritual, Kardec, né? Em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos deveria ser inseparável da seriedade. Então, na Revista Espírita, de 1858, nós vamos encontrar essa frase, em que o próprio Kardec relata que ele estudava o magnetismo já há 35 anos. Tá? Então, ele entendia muito desse assunto, até para quem viu o filme, né, recente, você vê que quando ele vê as mesas girantes, a primeira reação dele é ligar com o magnetismo, que era a área que ele estudava já e era especialista nesse assunto. Só depois que ele foi começar a vincular o magnetismo com o espiritismo, com o lado espírita, né? Outra frase que ele diz no livro, na Revista Espírita, e que prova essa ligação entre o magnetismo e o espiritismo. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos. Essas duas ciências são solidárias uma com a outra. Os espíritos sempre preconizam o magnetismo, seja como meio curativo, seja como causa primeira de uma multidão de coisas. Eles defendem sua causa e vêm prestar-lhe apoio contra seus inimigos. Então os espíritos eram totalmente a favor do magnetismo, tá? E só para finalizar essa parte do magnetismo, então nós vamos ver aí para a gente não confundir, né? Existe então o magnetismo mineral, que era utilizado pelos estudiosos cientistas antes, né? Através dos ímãs e pedras, né? Que até hoje ainda tem, né? Mas aí é só o magnetismo mineral, a energia que envolve o nosso planeta, né? Que todos nós estamos sujeitos a recebendo ele a todo momento, todos nós, assim, seres humanos, plantas, minérios, tudo que está no nosso planeta está recebendo essa energia. Aqui o magnetismo aplicado, seria a figura representando o Mesmer em seus trabalhos, tá? Quando ele começou a aplicar o magnetismo animalizado, utilizando o próprio corpo, a própria energia do corpo, para curar os pacientes. Ele utilizava alguma coisa espiritual aqui? Não, apenas a energia do próprio corpo, doando a energia do seu corpo para o paciente. E depois o magnetismo utilizando os espíritos, certo? Aonde o fluido espiritual passa através do médium até chegar ao paciente, e é esse que nós estudamos, tá? Então, no Espiritismo nós trabalhamos e estudamos esse tipo de transmissão de energias, tá?
Aí nós vamos ter então passe. O passe é a transmissão de energia espiritual para o médium, passando pelo médium e chegando até a pessoa que está necessitando desse passe. No dicionário da língua portuguesa, nós vamos encontrar o passe dessa maneira, ó. Ato de passar as mãos repetidas vezes por diante ou por cima de pessoa, que se pretende magnetizar ou curar pela força. Vocês acham que é apenas um ato mecânico, né? De movimentação de mãos, seja qualquer outro tipo de gesto? Não, né? Veio o Espiritismo aí para explicar que não é bem assim. Então o Espiritismo oferece uma outra visão mais abrangente sobre o passe. O passe é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos, tá? Então entra aqui, ó, o magnetismo, tá? Fluidos magnéticos provenientes do encarnado e de fluidos espirituais oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerado uma simples transmissão de energia animal, tá? Então aqui diferencia nessa definição do passe aquela questão, aquele magnetismo de Mesmer, tá? Ali seria só o magnetismo animal, transmissão da energia do corpo, do encarnado para o outro. No passe, não, nós trabalhamos com a energia dos espíritos e também do médium, mas com certeza potencializado, e a cura mesmo vem através dos espíritos. Essa projeção de energias nada tem de sobrenatural, tá? Muita gente acha que é algo de outro mundo, né? Sobrenatural aí, mas nada disso, tá? A diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador, tá? Então, por que ele diferenciou aqui? O magnetizador, aquela pessoa que doa apenas a energia do seu corpo. O médium curador, ele utiliza o fluido dos espíritos, tá? Então, nem toda pessoa que transmite energia é um médium de cura, tá? Para ser realmente um médium de cura, é necessário a ajuda espiritual. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. Coloquei bastante essa parte para não ficar dúvidas, tá? Uma frase de Emmanuel no livro Consolador, tá? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então essa energia que nós recebemos na hora do passe dos espíritos é uma energia infinita. Ela vem do universo, tá? Do mundo espiritual. Então o médium que aplica o passe, ele, quando está aplicando o passe espiritual, espírito, ele não vai se sentir cansado, porque essa energia não é dele, essa energia vem de outras esferas. A transmissão e a recepção do passe guarda relação com o poder da vontade, tá? De quem doa as energias benéficas e de quem as recebe. Então, para fazer essa transmissão, para fazer essa doação de energia, nós temos que ter a vontade. E a pessoa que vai receber, mesma coisa, tá? Depois a gente vai ver em detalhes disso com o pessoal aí. Existe em cada um de nós um foco invisível, cujas radiações variam de intensidade e amplitude conforme nossa disposição mental. A vontade lhes pode comunicar propriedades especiais. Nisso reside o segredo do poder curativo dos magnetizadores. Leon Denis, na obra No Invisível, mais uma vez ele fala aqui que para o passe ser efetivo é necessário a vontade. Então o que é essa vontade?
A vontade é o impulso consciente do espírito que estabelece rotas a serem seguidas ao longo da jornada evolutiva. No panorama da mente, a vontade é entendida como sendo a gerência esclarecida e vigilante, governando a todos os setores da ação mental. Bom, então aqui ele já deu uma ampliada a mais. A vontade, eu até inicialmente pensava assim, não é só eu ter a vontade de vir aqui, fazer a imposição das mãos, mentalizar a energia e canalizar ela, tá? Porque a vontade tem essa característica de canalização dessa energia, certo? Mas não basta apenas a vontade que você tem na hora. Essa vontade vem muito antes. Essa vontade vem no seu preparo mental, físico, tá? Espiritual. Essa é a vontade que nós temos que ter todos os dias de controlar nossos pensamentos, controlar nossas atitudes, certo? Controlar nossas palavras, controlar como a gente trata o outro. Essa é a vontade de nos melhorarmos dia a dia e assim nos tornarmos um bom médium passista. Não acontece do dia para a noite, acontece de forma gradativa, por isso que tem que ser um trabalho diário, certo? Veja que ele fala aqui, ó, esclarecida e vigilante, tá? Vigilante. Então, nós temos que estar toda hora lembrando disso e nos cobrando disso. Aqui eu dei um exemplo para dar uma mostrada, uma figurada, né? Como que a vontade ela determina o que a gente faz e o que a gente não vai fazer, né? Então nós temos aqui duas opções de comida, tá? O que é melhor? Esse prato, né? Mas o que a vontade vai querer? O brigadeiro. Aí tem o pessoal que não gosta de chocolate, né? Não tem problema, a gente troca, né? Eu quero ver agora os meninos não gostar. Então, esse é um exercício da vontade. A escolha é nossa. Isso nós temos que realizar todos os dias para todas as ações que nós vamos fazer. Temos as opções e através da vontade nós vamos decidir o que é melhor para a gente, tá? E depois não adianta reclamar. Aí academia e tudo mais. E quando a gente toma uma decisão errada? No caso do passe, a vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos na afeição religiosa. Okay? André Luiz, no livro Missionários da Luz. Então, a questão da vontade é mais séria do que a gente imagina. Se a gente quer aspirar um dia chegar lá perto de Jesus, né, nos mundos felizes, é a vontade que vai nos levar lá. Não adianta ficar só orando, não. Tá? É um trabalho diário de disciplina emotiva. A pessoa que transmite o passe deve, pois, ter controle sobre o pensamento e a sua vontade, sobretudo no momento da doação fluídica, apoiando-se na prece e no sincero desejo de auxiliar o próximo, tornar-se dócil à influência benéfica dos orientadores espirituais captada pelos canais da intuição. Então, na hora também da transmissão do passe, então nós tivemos um dia lá, às vezes meio atribulado, não conseguimos seguir aquelas regras todas, né? E eu vim aplicar o passe. Na hora do passe, nós também temos que ter essa vontade de nos mantermos conectados, tá? Abertos à recepção dos fluidos
e dos benefícios dos espíritos, né? Captada pelos canais da intuição. Então, às vezes a gente não está muito bem naquele dia, mas se você tiver uma vontade sincera, o passe vai acontecer de forma benéfica também. Para o trabalho de passe ser considerado eficiente e atender à finalidade maior de auxiliar o próximo, pede-se aos membros da equipe a devida renovação mental, pelo pensamento e pela vontade, aliada a uma conduta existencial digna. Então vocês veem que essa frase que ela aparece, acho que se vocês pegarem todas as obras do André Luiz, tem ela, tá? À vontade. Então vamos aí pensar e trabalhar ela. Isso não acontece do dia para a noite, como eu já disse, tá? É uma rotina que a gente tem que seguir. E eu deixei aí no papel para vocês, impresso, tá? Preceitos da Saúde, está na obra Aulas da Vida de André Luiz. Aí no papel não tem o nome da obra, tá? Se vocês quiserem anotar, por favor, eu acabei não colocando, depois eu corrigi. São só 10 itens, só, tá? E que a gente tem que exercitar isso todo dia. O curso aqui dias corridos vai dar 15, né? Mas para a gente ter uma rotina, para um hábito se tornar rotina, os estudiosos dizem que isso leva mais ou menos 21 dias. Então, se a gente tentar fazer isso aqui por 21 dias seguidos, ele vai se tornar rotina na nossa vida. A gente vai começar a fazer sem perceber, né? O que mais difícil aqui, ó, olha, coma pouco. Né? A gente tem um minutinho, vamos ler. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, né? Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Ocupe o seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Então, aquela bela frase, né? A gente conhece. Então, vamos manter nossa cabeça ocupada, sempre obedecendo também a lei de descanso. Quem faz o eixo lembra dela, né? Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Olha que interessante isso, gente. Quando a gente estuda, há uma renovação das células no nosso organismo. A mente está sempre sendo renovada e modificada. Quem já passou por isso, que antes não gostava muito de ler e começou a ler, sabe muito bem o que eu estou falando e a diferença que faz na vida da gente. Evite a cólera, né? Evite a raiva. Enraivecer-se é animalizar-se caindo nas sombras do baixo nível. Fuja da maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve, né? Então o primeiro atingido somos nós mesmos. Sempre que possível, respire a longos altos, né? Respire fundo. E não deixe de tomar banho, né? Porque o banho é uma simples obrigação. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido carinhosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda da morte inútil. Então, André Luiz, nesses 10 itens, dá uma orientação do que a gente deve seguir para ter uma boa saúde, né? Então, ao invés de vir buscar a cura através do passe, se a gente seguir essas regrinhas, essas 10 regrinhas, já vai ajudar bastante. Tá? Então, da minha parte é isso. Obrigado. Eu quero demonstrar para vocês, de alguma forma, a minha gratidão
pelo convite, por estar aqui. E a minha alegria. E peço à espiritualidade que, utilizando esses recursos que eu trago em mim, especialmente da alegria, a gente possa levar a vocês o entusiasmo para esse entendimento. Enquanto ele vai trabalhar ali Carol, 2017. Nós vamos já entrar no estudo. Quando a gente fala a respeito de fluidos e energias, e a gente vai nas obras básicas, vai estudar Allan Kardec, em especial as inúmeras obras de André Luiz, a gente entusiasma. E como no século XX começou, especialmente nas últimas 3 décadas, com o filme O Segredo e outros livros de autoajuda que trabalham nesse assunto, e a gente fica assim, querendo entender mais profundamente como é que essas coisas acontecem. Eu quero perguntar a vocês, e alguém que possa me trazer essa resposta, como é que entende a física quântica no contexto da espiritualidade? Alguém sabe me falar o que é essa história de física quântica e espiritualidade? Energia e fluido, como é que essas coisas estão ligadas? A gente fez um caminho inverso, né? A gente entrou no espiritismo, agora a gente está vendo a física quântica ajudando a gente ao hálito divino, fluido cósmico universal, matéria cósmica, né? Então, esses pequenos entendimentos que a gente está tendo na física quântica, no meu entender, ajuda a gente a ampliar mais ainda Kardec, André Luiz, né? Eu te agradeço por ter respondido. Primeiro porque quando a gente traz a pergunta, a gente começa a sentir a expectativa que vocês têm sobre o assunto e quanto vocês conhecem do assunto. E é importante para a gente já abrir uma grande afirmativa. A física quântica, ela não está trazendo nada de novo do que aquilo que já existe. Na verdade, ela está trazendo as explicações para essas coisas que a gente já estuda há muito tempo e que ficava parecendo que estava no campo místico, que estava no campo da magia. Então, na verdade, quando André Luiz aborda essas questões de átomo, de quantum, que isso está bem escrito nas obras dele. Quem tiver a oportunidade de ler o livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro muito de estudo, a gente vai ver essas palavras lá e as explicações muito bem colocadas. Então vamos adiante, porque nós temos uma prática muito interessante que vai contextualizar tudo. Então vamos falar de fluido. Fluido cósmico universal. O que vocês entendem por fluido cósmico universal? Tem uma resposta. Você pode ler para nós? Eu estou muito rouca. Quem pode ler para a gente? Fluido cósmico universal é um elemento semimaterial simples e primitivo que cede a qualquer força e não tem forma independente, mas se amolda ao ambiente em que se coloca, ou se sujeita à potência de um pensamento inteligente. Ou seja, essa matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Ela possui uma forma determinada, constante para as moléculas elementares primitivas e variável
para as moléculas secundárias, mas ainda não pode ser apreciada ou medida pelos sentidos humanos. É o agente de que o espírito se utiliza, é também o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. E aí nós temos André Luiz completando que o fluido cósmico universal é o meio sutil em que o universo se equilibra. E meio sutil em que o universo que se equilibra, sendo o fluido cósmico o hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação. Por que eu trouxe a fala de André Luiz? Porque às vezes a gente pensa que fluido cósmico é o que deu início a tudo. Não é só isso. Não é só isso. Sustenta a criação. Mantém a criação. E se a gente for pegar lá na Bíblia, lá nas Escrituras, o barro, da onde fez-se tudo. Mas não só que se fez, que se manteve. Aí a gente vai para um outro conceito, que é um outro entendimento, que é o do fluido vital. E por que nós estamos passando por esses conceitos? Fluido cósmico universal, fluido vital e energia. Para a gente entender aonde que nós vamos entrar com os átomos, com o salto quântico, com as energias, com as vibrações e com o magnetismo. O que é fluido vital? Energia através da alimentação, através do pensamento positivo. Que intervém também no fluido cósmico universal é toda uma mistura que o ser humano produz. Né? Desde que vive. Então, está no ser vivente. Vem do fluido cósmico universal. Então, de uma forma simples nós entendemos, fluido cósmico universal passou por nós e esse fluido cósmico universal se transforma em fluido vital. Então, vamos entender. Temos uma flor viva. Quando ela morre, a diferença entre a flor viva e a flor morta é que uma tem fluido vital, a outra não tem fluido vital. Então o fluido vital ele vem da onde? Do fluido cósmico universal. Então o fluido cósmico universal é tudo. Para a gente lembrar, é a história do barro. É o barro. Porque desse barro cria-se e sustenta-se a criação. Matéria, então, como a gente vê, que é uma energia condensada, é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. A matéria vem do fluido cósmico universal? Sim. O espírito vem do fluido cósmico universal? Sim. O perispírito vem do fluido cósmico universal? Sim. E o fluido vital? Sim. Oi? O espírito não. Hã? Tem 3 elementos. Sim. Mas é porque... Você quer comentar? Não, é só lembrar que tem 2 elementos gerais no universo: a matéria e o espírito. Então, tudo que origina da matéria e do fluido cósmico universal. E existe outro elemento que é o espírito, que a gente pouco entende, de onde as coisas vêm. Mas o livro dos Espíritos diz que mesmo o espírito é alguma coisa. É matéria quintessencial. É a quintessência. Isso aí a gente tem que aprofundar bem, porque o espírito, na questão da sua constituição, o que constitui o espírito, de uma forma talvez mais imponderável,
vindo do fluido cósmico universal. Mas aí entra... Aí o Kardec falando. Então, assim, foi muito bom você ter comentado, porque às vezes o jeito que a gente coloca gera a dúvida e até a gente mesmo tem a dúvida, né? Na essência, toda matéria é energia tornada visível. Então, o que é? Já vamos entrar aí na questão da energia para a gente passar depois para a prática que vai fechar isso de uma forma melhor. A energia, se a gente for pegar nas obras básicas, a gente não vai ver essa palavra descrita dessa forma. Provavelmente nas revistas espíritas, sim. Mas nas obras com relação ao livro dos médiuns, livro dos espíritos, essa palavra dessa forma, ela não vem escrita. Isso ficou muito popularizado nas últimas décadas. Quando a gente fala assim, a pessoa está com energia boa, energia ruim, está com energia baixa, a pessoa precisa de energizar, eu vou tomar um passe porque eu vou energizar. Eu encontrei com uma pessoa, saí com uma energia ruim depois que eu encontrei com essa pessoa. A energia é a capacidade de ação. Vem da palavra grego energis, então é a capacidade de atuar. Se a gente tem a eletricidade, a capacidade dela é atuar produzindo uma corrente elétrica. Se a gente tem um corpo que atua na energia térmica, ele vai produzir ou modificar o calor. E aí por diante, nós temos várias formas de energia, dependendo de como o corpo vai atuar na manipulação desses fluidos. Então a energia térmica, a energia de cura, a energia elétrica, a energia que dá a capacidade da gente ouvir o som. Então energia é a capacidade de atuação. Vamos passando? Pode passar. Nós já comentamos, pode ir adiante, pode ir mais. Esse é para ilustrar o fluido vital, ali como desenho, como se o fluido cósmico universal passasse por um ser vivente na transformação para fluido vital. Vamos mais? Aí falando a respeito da energia, da capacidade de um corpo. Sim, porque na verdade vocês vão ter um estudo sobre os centros de força, então nós não vamos entrar na forma que isso entra pelo corpo, que sai pelo corpo, né? Que aí nós vamos ter muito isso bem explicado aí nos estudos do chakra, do centro de força. Aqui a respeito da energia na forma de magnetismo. Então agora nós vamos chegar naquele estudo que nos chama a atenção. Alguns conceitos são muito importantes para a gente entender a questão do átomo e dessas partículas minúsculas, elétrons, quânons. E o estudo que mais desenvolveu a física quântica, que é o que é mais importante da gente entender, porque vai contextualizar muito a apresentação que você fez, porque eu achei muito interessante você trabalhar nos últimos slides a questão da vontade, que é o estudo da dupla fenda. Então foi a partir desse estudo que ficou muito bem pontuado essa questão da vontade, o espírito e a vontade do espírito. O que é esse estudo? Eles pegaram átomos, elétrons, e naquele primeiro antiparo menor, que nós temos dois cortes, duas fendas nesse antiparo, eles bombardearam por ali jatos de átomos, jatos de elétrons.
E o que se esperaria, porque até então o átomo era tido como uma partícula, o elétron era tido como uma partícula, que é um pedacinho, uma parte do átomo, é que do lado de lá, no anteparo, ao ser bombardeado, se a gente joga tinta por 2 frestas, naquela parede vão ficar 2 linhas. E aí não aconteceu isso. O que aconteceu é que esses elétrons passaram para o lado de lá, não como uma mancha, uma marca de corpos, de partículas, mas como uma mancha, uma marca de ondas, como se fosse ondas. E André Luiz traz um capítulo no livro Mecanismo da Mediunidade só sobre onda, que ele diz que para o nosso entendimento ele vai usar como exemplo, mas que na nossa condição do que nós temos de conhecimento, de linguagem, a gente entendeu o que é uma onda, porque a onda ela perspassa. Vamos lembrar do mar, né? A água do mar é a onda? Não. É aquele abranger que é a onda. Né? Não é nem o movimento, porque aí nós vamos entender muito bem a diferença de vibração, onda, energia, que são coisas totalmente diferentes. E que nós fazemos um grande pacote falando tudo que é energia, falando tudo que é vibração, como se tudo fosse a mesma coisa. Então, quando esses elétrons passaram pelos 2 espaços, eles foram para o lado de lá, não marcando 2 linhas, dando uma marca como se eles fossem onda. Repetidas vezes fizeram o experimento e aí eles verificaram que tudo se mantinha comportamento de onda. Então vamos estudar por que o elétron está fazendo esse comportamento de onda. E puseram um aparelho, uma máquina, que iria avaliar de várias formas esse elétron. E aí, quando eles colocaram esse aparelho e fizeram o mesmo jato de elétrons, do lado de lá apareceu 2 marcas. Os elétrons passaram a se comportar como partícula e não como onda. Fizeram várias contraprovas. Toda vez que o elétron era visto, observado ou estudado, ao invés de ele se comportar como onda, ele passava a se tornar partícula. Ao invés de se comportar como partícula, ele passava a se comportar, ao invés de onda, ele passava a se comportar como partícula. Então, ao invés dele ser, aí é que é o grande gancho, ao invés dele ser possibilidade, ele passava a ser uma realidade. Então, tudo aquilo que passa de uma forma, vamos usar várias palavras para a gente entender isso. Tudo aquilo que passa pelo meu conhecimento, pela minha visão, pela minha vontade, deixa de ser possibilidade e passa a ser realidade. E isso não é balela, isso não é impressão, isso não é achismo, isso é física. Tudo aquilo que é uma onda de possibilidade, quando para mim tem uma vontade, passa a ser uma realidade. Esse é o ponto alto do nosso estudo, quando a gente aprofunda fluido, energia e física quântica. Porque agora nós vamos fazer isso de uma forma prática. Aí eu preciso de 4 pessoas. Você vem, Glaucia? Você vem? Vamos? Também? Já deu. Já, então vamos combinar o seguinte, tá? Então, para a gente entender isso, porque é um conteúdo complexo, essa dupla fenda, eu já para eu entender isso aí, gente, eu fiquei
porque é muito interessante. E é a partir do estudo da dupla fenda é que criou-se celular, computador, tudo a partir disso daí. Então nós vamos pensar o seguinte, Selma, eu vim de cá, né? É que nós temos o fluido cósmico universal, tá? E aqui, vamos ver vocês duas, fica de cá. Jane. Aqui nós temos a Jane. Jane, corpo físico, perispírito da Jane, tá? E espírito da Jane. Porque nós estamos dividindo para a gente entender. Agora eu preciso de átomo, você vem? Aí nós vamos mostrar como é que acontece a questão da vontade. Você, deixa eu... Jane... Espírito. Aí fica você, Jane, vamos entender a Jane, corpo físico e perispírito, para facilitar para nós, senão nós vamos ter que pegar mais gente. Então aqui está a Jane, corpo físico e perispírito, tá? Aqui nós vamos ter o espírito da Jane. E aqui nós temos os átomos que vão ficar lá entre as duas. Que nós vamos fazer todo o salto quântico para a gente entender. Então aqui está o seu espírito, aqui está a vontade e aqui está o fluido cósmico universal. Tá? Fluido cósmico universal, vontade, espírito, átomo, Jane, corpo físico e perispírito, tá? Então vamos entender como isso acontece. Qual é o principal de tudo? Você disse, e é a verdade, né? É a vontade. Então a vontade é que vai fazer com que tudo aconteça. Vamos imaginar, pegar um exemplo da vontade de vir aqui hoje, né? Então, você, vontade de vir aqui hoje. Aqui está o fluido cósmico universal que está passando toda a nossa força de sustentação e o fluido vital que chega para a Jane, perispírito e espírito. E aqui está a vontade, fluido cósmico universal reinando soberano sobre tudo. Então a vontade vai impulsionar o espírito, aonde está a mente, da onde parte tudo, a mente do espírito. E aqui está a mente do perispírito da Jane e a mente física, o cérebro, para a gente entender de uma forma simples, o cérebro perispiritual e o cérebro material. E aqui o elétron. Quando a vontade é acionada, ela dá como se fosse o impulso, ela é o impulso para o espírito. E nesse impulso que o espírito tem, pela vontade, os átomos vão atuar trazendo um elétronzinho para outra órbita. Isso chama salto quântico. O elétron vai trabalhar mudando para outra órbita, subindo de órbita, modificando de órbita, de acordo com o pensamento e o sentimento do espírito Jane. Então, se ela vibrar na frequência do amor e está pensando em vir aqui, está sentindo vontade de vir aqui, o que o elétron vai fazer, o salto quântico, é no sentido de produzir uma energia, uma vibração própria que vai criar partículas muito pequenininhas que vão ser conduzidas, essas partículas, para o perispírito e para o sistema nervoso central material da Jane.
Também, porque aí vem onda, aí vem vibração, aí vem magnetismo. Então isso tudo vem, essas micropartículas produzidas pelo movimento do elétron de uma órbita para outra, vai fazer esse caminho. E aqui, na verdade, se a gente pegar as células da Jane, as suas células são seu maior médium. Porque o caminho que essas partículas vão fazer até o citoplasma das células, a onda de hormônio, que seria uma onda de possibilidades, se transforma em partícula, vai chegar lá na célula, no citoplasma, passar a informação para o centríolo, passar a informação para a mitocôndria, e essa célula vai trabalhar de acordo com o quê? Com a vontade, utilizando todos os recursos do fluido cósmico universal, fazendo o trabalho, o espírito, pelo pensamento e o sentimento, trabalho no elétron, que faz o salto quântico de acordo com o que ela pensou. Então nós estamos criando o tempo inteiro. O tempo inteirinho nós estamos criando. Aí a gente assiste O Segredo, parece um punhado, né, de coisa mágica. Mas é isso que eles fizeram naquele filme. Eles pegaram esse conhecimento da possibilidade que se transforma em realidade. Então, para a gente vir trabalhar no passe, para a gente vir trabalhar no que for, a vontade é o início de tudo. Porque o fluido cósmico universal, ele está à nossa disposição. Tem todos os recursos. Depende do que eu quero, depende do que eu escolho. O tempo inteiro. Pelo meu pensamento, pelo meu sentimento. E às vezes eu estou pensando que eu quero uma coisa e a nível inconsciente eu estou querendo é outra. Por isso que é tão importante a gente pensar nas nossas escolhas. No que realmente a gente sente, no que realmente a gente pensa. Porque isso tudo vai gerar a identidade dela. Física, que foi ela que criou. A aura, o fluido vital próprio que ela tem, o fluido animal próprio que ela pode transmitir, e a sensação energética que ela nos passa. Pela corrente elétrica que ela emite, porque o átomo, na hora que um elétron passa de uma órbita para outra, aí ele se torna partícula visível. E nós vamos ver o átomo? Não, nós vamos ver o efeito, que é a luminosidade, é o calor. Na verdade, é interessante, porque a gente tem isso na nossa vida e não percebe. Você acabou de explicar um princípio do Sol, que emite os raios UV e que atinge a nossa pele. Essa é o mesmo magnetismo, mas são energias diferentes. Sim. A radiação ionizante, que é emitida pelo raio-x e pelo que nós fazemos, que temos aquela imagem, né, é justamente isso. É a própria energia. Agora, por que a gente não vai ver isso? Porque a gente está... a vontade nossa é outra. Eu quero emagrecer, não quero? Mas que tanto? Cadê? Que tanto de vontade que eu tenho? Porque lá no espírito, aí a vontade do espírito prevalece. E é essa vontade que vai fazer o movimento no elétron, que vai fazer o elétron deixar de ser onda de possibilidades, se transformar em partículas que vão viajar por todo esse complexo perispírito e espírito. E quando chega no corpo físico, gente, o hormônio ele é onda. Mas a hora que ele entra para dentro da célula, entra na célula, ele se transforma em partícula. Afetividade da ação. Isso é muito importante, a questão da harmonização do equilíbrio.
se a vontade está desequilibrada, Sim. vai chegar na carga final, Sim. em vez de ter realmente a cura, Sim. vai haver alteração. Sim. Por isso a importância do equilíbrio do médico nessa Sim. vontade. E aí, eu quero só, finalizando, entender que na hora que você tem essa vontade, você gera o salto quântico do elétron, que vai determinar uma corrente elétrica, um magnetismo, que vai atrair o tipo de espírito com o qual você convive. E no momento do passe, ou em qualquer tratamento, é o tipo de espírito que vai vir e ajudar a fazer o intercâmbio da energia, do fluido vital, do fluido animal. E nos processos obsessivos, a mesma coisa. Nós estamos permanentemente, pela vontade, gerando um pensamento e um sentimento no espírito que faz um salto quântico que gera uma eletricidade específica, uma vibração específica, uma energia específica. Quando André Luiz nos diz, o que pensamos e o que sentimos é o nosso domicílio espiritual. Nós vamos encerrar e depois nós vamos ter dúvidas, né? E aí nessas dúvidas a gente volta a essa questão e a questão do espírito, da constituição do espírito, tentando aprofundar isso aí. E na questão do salto quântico, da comunicação não local, que a gente tem dois trabalhos muito bons de Stanford, um da intencionalidade à distância, que depois a gente comenta com vocês.